do Bolsonaro. Vamos falar de relações diplomáticas, tudo isso que rolou com o Lula, Israel, Palestina. O que aconteceu? Como que a gente está agora? O Lula falou que não falou local, só acho que foi a última notícia que a gente teve, né? O que vocês acham? Esse peso que o pessoal está dando é demais? Realmente a gente tem um problema agora com Israel e com... Eu achei muito importante o que o Lula falou. O que ele fez? Ele mudou o tom. Ele subiu o tom. Foi na África do Sul. Na Etiópia. Perdão, foi na Etiópia. Foi na Etiópia? Tem razão. O que estava rolando lá? Acho que um encontro entre lideranças da África e do Sul global. E esse era um dos temas, né, que surgiu nessa reunião que vem acontecendo na faixa de Gaza. Eu achei muito importante o que ele disse porque ele subiu o tom do que ele havia dizendo anteriormente. O Brasil já tinha feito uma proposta no Conselho da ONU de cessar-fogo. Proposta essa que teve ampla aceitação, mas os Estados Unidos têm poder de veto e vetou. Diz que agora reconsidera e que faz uma nova articulação para aumentar a pressão para o que o Estado de Israel vem fazer. Ontem, inclusive, houve uma coisa bárbara, o vídeo assim é horroroso, quem não viu, veja para entender a gravidade do que está acontecendo. Pessoas que estavam ali para ajuda humanitária, fome total, indo atrás de farinha, de alimento básico, e eles foram atingidos. Mulheres e crianças morreram. Pessoas que estavam 112 pessoas em ajuda humanitária. É esse o nível de crueldade. Mas tem duas versões aí também, né? Tudo tem duas versões desde o início dessa guerra. Não sei porque o que é verdade eu acho que também. Natural que eles façam uma disputa de versão sobre o que vem acontecendo, porque é de um nível de gravidade tão grande que precisam dar uma roupagem mais humanitária, precisam seguir justificando que seria uma perseguição ou uma reação ao que fez o Hamas, para não explicar para a sociedade mundial o genocídio que vem acontecendo, inclusive com crianças. Alguns dados indicam 13 mil, outros indicam 17 mil crianças assassinadas nesse processo. Nenhuma delas, evidentemente, é do Hamas. Nenhuma daquelas pessoas que estavam ali morrendo de fome, querendo ajuda humanitária, era do Hamas. Porque eles não estão ali, né, sendo vitimadas por essa, pelo alvo do canhão israelense. É por isso que eu considero muito importante o que o Lula fez. Não é verdade que tenha gerado uma indisposição diplomática no mundo. Não, ao contrário. Com Israel, seguramente. Com Israel, sem dúvida. Foi considerado persona não grata. Mas eu acho que isso também foi um efeito importante, porque isso gerou um debate, uma polêmica a nível mundial. Por que o Lula é persona não grata em Israel? Porque ele está considerando absurdamente excessivo que eles vêm fazendo com a população palestina. Isso não trouxe um efeito dos demais líderes, chefes de Estado não quererem receber o Lula, não quererem dialogar com ele. Muito pelo contrário. Agora, endureceu o discurso internacional numa pressão pelo cessar-fogo na faixa de Gaza. Por isso que eu considero que foi importante. Apoiei o que ele fez. Eu entendo que algumas pessoas não considerem adequado fazer uma comparação com o Holocausto. Porque ele é visto, o Holocausto, pela sociedade mundial, e com razão, como algo repudiado, único, e que toda a sociedade mundial aprendeu a lição, de algum modo, de que são horrores que não podem se repetir. Mas eu acho que é justamente por isso que a comparação teve um efeito tão importante. Por que os horrores contra os palestinos? Por que tacar bomba e quem está querendo comer farinha para sobreviver pode ser aceito? Sabe por quê? Porque existe uma... Veja, quando você estuda relações internacionais, te é ensinado que as democracias liberais são os bastiões assim, do mundo civilizado. Te é ensinado que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta das Nações Unidas e o direito internacional público são os grandes reguladores da vida social no âmbito internacional. E isso não é verdade, Vilela. O principal regulador da sociedade internacional é o capitalismo anglo-saxão. Então a gente precisa começar essa análise para te dizer que não é à toa que existe uma hierarquia moral que diz que vidas estadunidenses, como eu disse no começo da nossa conversa, valem mais do que vidas sul-americanas ou latino-americanas. Que vidas da Europa Ocidental valem mais do que vidas da África subsaariana. Isso tudo é uma construção, remete a uma hierarquia moral que é determinada pelo principal regulador da sociedade internacional, que é
o capitalismo anglo-saxão. Então por que a gente não pode comparar nada ao Holocausto judeu se o Leopoldo II da Bélgica matou 15 milhões de congolenses cortando a mão deles? A gente nem sabe disso, né? Por que a gente não pode comparar com o que fez, por exemplo, o Império Japonês matando 30 milhões na Ásia e 24 milhões de chineses étnicos? Com os europeus que chegaram na América Latina e dizimaram os indígenas. Mataram 90% das nossas populações. Veja, Vilela, quando Colombo chega aqui em 1492, existiam algo em torno de 60 milhões de indígenas. Eles matam, no tempo de um século, 55 milhões. Eles matam, as monarquias europeias matam tanta gente que a temperatura da terra arrefece. Esfria, a Terra esfria, porque o nível de emissão de... Isso é um estudo da Universidade de Londres, porque já deve ter gente pegando fogo no chat dizendo que eu sou um esquerdista alucinado. São dados da Universidade de Londres. Por que o Império Britânico matar 165 milhões de pessoas na Índia? 165 milhões de pessoas na Índia não é considerado como comparável? Por que os Estados Unidos, segundo a Brown University, pesquisem, vocês que dizem que nós somos esquerdistas alucinados, a Cost of War, um estudo que se chama O Custo da Guerra, da Brown University, que te demonstra como os Estados Unidos mataram algo entre 4,5 e 4,7 milhões de pessoas somente nos últimos 20 anos. E deixaram mais de 38 milhões de pessoas refugiadas. Só o que vale é o Holocausto judeu. Com base nisso tudo que eu acabei de te colocar, por que nada se compara ao Holocausto judeu? Será que não é porque existe uma hierarquia moral que te diz que algumas vidas valem mais em detrimento de outras? Que as vidas de chineses, indianos, africanos, sul-americanos, iraquianos, iranianos, o pessoal que foi massacrado no Afeganistão pela invasão estadunidense, os curdos, isso, valem menos? O que a gente estaria discutindo hoje aqui em termos de estarmos estarrecidos? Não seria, Vilela, se antes de ontem, ao invés de ter massacrado 112 vidas que estavam buscando farinha, se for vidas palestinas, se fosse vidas francesas. Você já imaginou, meu irmão? Nossa. O show de merda que seria... Exato. Se um exército tivesse dizimado 112 parisienses, e se a essa altura fossem 30 mil pessoas, 25 mil pessoas, só mulheres e crianças, aí sabe o que o chat vai estar dizendo, você pode buscar? Informação do Hamas. Fonte, Hamas. Sabe o que aconteceu antes de ontem? O Lloyd Austin, que é o secretário de defesa do Pentágono nos Estados Unidos, assumiu em audiência pública que sim, são 25 mil crianças e mulheres que foram assassinadas pelo exército de Israel. Sabe como que a gente chama o exército de Israel? Exército de defesa. Israeli Defense Forces, IDF. Que tipo de defesa é essa que mata gente que está em linha para pegar farinha porque tá morrendo de fome? Crianças de 5 anos de idade que estão sendo amputadas sem anestesia, Vilela. E que pedem para morrer pro médico. Você tem filho, cara? Tenho, claro. Tá entendendo, meu irmão? Tenho. Desculpa ter que ser incisivo nessa medida para talvez o chat entenda o que tá acontecendo nesse momento em Gaza. Não seria uma secundarização ou diminuição dos horrores do Holocausto. Ao contrário disso, eu acho que é dar a justa medida dos horrores que Israel faz na faixa de Gaza contra a população palestina. Exato. Talvez se ele tivesse dado qualquer um desses outros exemplos que você não deu, não teria tido a comoção que teve. Não teria tido, justamente por esse conceito e esse valor de que algumas vidas importam mais do que as outras, no final das contas. Mas o exemplo do Holocausto, por ter, em tese, né, um consenso mundial dos horrores que cometeram contra a população, eu digo em tese porque ainda há pessoas que, enfim, são minoritárias, mas né, em tese um consenso internacional, eu acho que foi um exemplo importante para as pessoas terem a dimensão da gravidade do que acontece hoje.